Olá, Trashidele a todos, boa noite, boa tarde, que bom estarmos aqui novamente unidos. E vamos a meditar, é nosso momento de encontro, que o melhor sabor é nos oferecer o apoio uns aos outros, para que estejamos aqui agora reunidos. Isso permite que possamos concentrar nossa mente, estar presentes. Então vamos a gerar uma aspiração de abertura. Vamos conectar com a infinita compaixão e sabedoria. E desde nossa conexão, vamos a desenvolver o propósito de trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que todos os seres estejam livres da fome, da carência, da discórdia, da disputa, e que haja alegria e um mundo em paz. Estamos com uma lua cheia de eclipse, e essa lua cheia ela está bem aspectada. Então, voltando à nossa lua cheia, é uma lua cheia muito bem aspectada, segundo a informação que eu recebi, ela está trazendo uma influência espiritual particular, é uma lua com eclipse, e então para tudo que é abertura de consciência, expansão de consciência, a influência da lua está favorecendo. É muito fácil meditar e muito bom meditar. E faz também com que o resultado dos nossos atos se multiplique. Então, uma causa, que é a meditação, que é uma causa de uma energia muito superior, muito elevada, que geramos, então isso faz com que o nosso progresso espiritual se multiplique. Os caminhos espirituais, as nossas percepções, a clareza interna, o discernimento, tudo se desenvolva e seja mais fácil ver a verdade, mais fácil se libertar do apego, mais fácil renunciar às faces ilusórias do sofrimento, fica mais fácil reconhecer a verdade que é a consciência pura, a verdade de que esse reino de encarnação é de imperfeição. Então fica mais claro ter uma percepção interna de dimensões de luz, dimensões puras, vai se tornando mais claro na nossa mente o caminho de evolução. Vamos a estar menos limitados e reduzidos a um corpo sensorial e vamos facilmente ter uma percepção extrasensorial. Então essa lua ela está favorecendo essa realização. Então é muito bom que estejamos reunidos nessa lua cheia. E ademais fizemos uma acumulação de compaixão, de mantras de compaixão, que também aproveitamos a força dessa lua para que se multiplique e se expresse em paz no nosso mundo. Que 2021 seja um mundo mais pacificado do que esse ano que estamos nos despedindo. Então também tem a nossa força coletiva e a nossa boa inspiração para que a compaixão esteja presente no coração de todos os seres. E vamos a concentrar nossa mente na respiração. Meditar é transcender. Meditar é transcender o tipo de percepção, o tipo de mente comum. A mente comum, ela opera na dualidade, ela parte do princípio de separação e que tudo é independente. Estamos nos abrindo a uma visão mais profunda, onde vemos a interdependência e não a independência.
Não ver as coisas como independentes, mas como interdependentes. Então, tudo faz parte de tudo e nada existe de forma independente. Essa é a grande visão que estamos desenvolvendo através da nossa meditação. Então, saindo dessa experiência de solidão, de separação e também de uma redução num corpo, ou seja, com a consciência podemos entrar numa amplitude de experiência mais além do que podemos imaginar. Com a consciência, podemos tudo projetar. Então, começamos a resgatar esse poder, em vez de viver numa limitação conceitual muito estreita, sensorial, conceitual muito estreita. E a partir de aí também vamos experimentando emoções, estados mentais mais plenos e mais ricos. É assim como nos liberamos do sofrimento. Esse é o caminho da liberação do sofrimento, caminhos internos através da meditação. Então a meditação nos ajuda a sair do sofrimento. Então vamos a sentir a respiração, concentrar a mente na respiração. No aqui e agora. Abrindo-nos a esse momento, esse instante, a cada instante. Ao inspirar, na abertura, vamos a nos conectar com força universal, energia universal. E ao exalar, vamos soltar todos os tipos de mente repetitivas, histórias do passado, do futuro, medos, esperanças, todos os conteúdos que se apresentam sem evitar, permitindo que tudo possa fluir sem segurar. Essa atitude nos abre a um estado natural de contemplação, contemplando a mente, contemplando o corpo. Vamos a trazer na nossa consciência, nesse momento, alguma sensação desconfortável em nosso corpo. A própria postura pode gerar um tipo de pressão que gera desconforto. Mesmo que não seja intenso, vamos a colocar a nossa mente nesse apoio, apoiamos nessa sensação para que ela não se distraia com todo o movimento e assim, como colocando uma âncora, colocamos o apoio nessa sensação do corpo, permitimos que todo o demais fluxo de experiências, estados mentais possam fluir. Mas colocamos nossa concentração nessa experiência, nessa sensação desconfortável. E fixando nossa consciência nessa sensação, vamos também liberar os conceitos relacionados com desconforto, adormece, depressão. Tudo isso são etiquetas, nomes que colocamos na experiência sensorial. Vamos tentar
deixar a nossa experiência sensorial da sensação de desconforto pura, sem pendurar conceitos. É isto ou é aquilo? E também permitindo que todo fluxo de experiências internas, sem agarrar, possam fluir. E olhando para a nossa sensação de forma pura, sem colocar nenhuma etiqueta. E as etiquetas que as tendências fazem, ou seja, geramos etiquetas quase que inconscientemente, simplesmente soltá-las, não dar-lhes realidade nem importância, mas permanecer nessa ligeira sensação de desconforto, completamente livre de qualquer etiqueta conceitual. E através desse apoio, vamos abrir nossa consciência. Nos apoiamos e deixamos aberta, contemplativa, e desde a sensação sem conceito, vamos a penetrar nessa experiência de abertura. Ela serve para conduzir-nos a uma abertura natural. Onde todos os conceitos que estruturam a própria existência conceitual e aquele que experimenta, também vemos que é feito do mesmo tecido, da mesma substância. E o que permanece? A experiência direta da sensação pura. Sem que essa sensação seja algo conceitual e sem que tenha um eu conceitual dando suporte e realidade à experiência. E quando todos esses conceitos eles vão se dissolvendo, o que permanece? Reconhecendo a consciência que se apoia na sensação sensorial neutra, a consciência sem nenhum conceito, ela se torna completamente livre. E nessa liberdade não tem nenhum tipo de obstáculo. Ademais, ela é muito leve, muito sutil, ela pode se projetar de qualquer forma, em qualquer tempo, em qualquer lugar, sustentando a consciência apoiada em si mesma, sentindo esse poder de tudo expressar, de tudo projetar, é a sua lucidez, inteligência. Esse é o portal de saída que nos liberta do corpo e dos eus e nos conecta com o infinito campo de possibilidades. Vamos a dar nossa intenção, vamos fazer nossa escolha consciente e vamos escolher elevação, olhar para cima.
deixar de dar importância e olhar para a nossa vida, toda feita de conceito, e vamos gerar conceitos expandidos, imaginando dimensões puras, conectando-nos com a energia universal. Esse sentimento de abertura e expansão, ele vai acompanhado de conforto e bem-estar. Transcendendo todos os conceitos que nos limitam, experimentando a natureza, a essência, consciência infinita, consciência aberta, consciência plena. Saboreando a transcendência, saboreando a essência e adquirindo estabilidade em permanecer nessa abertura consciente. É um estado mental. E se permanecemos estáveis nessa abertura, nada pode nos desequilibrar. É um estado mental de sabedoria, de perfeito equilíbrio. Consciência aberta, consciência plena. Pensamentos podem surgir e o pensar é uma atividade natural da mente. Não se trata de controlar pensamentos, inibir pensamentos, nem de se fixar em pensamentos e se distrair com pensamentos, mas simplesmente ser consciente. Consciente de que pensamentos são como nuvens. E mantendo nosso apoio, nossa estabilidade interna, sem se distrair com os reflexos projetados no espelho, mas descansando no potencial do espelho capaz de tudo refletir. Descansando na consciência plena, aberta, sem manipular nem controlar. Trazemos agora nosso apoio aos próprios pensamentos. Sem se envolver com seus conteúdos. Pensamentos surgem, se não nos fixamos neles, eles se dissolvem e o que permanece é o estado de consciência aberta, naturalmente plena. Permitindo que o fluxo de pensamentos nos conduza ao descanso, ao equilíbrio, à plenitude. Todos os conteúdos que configuram os pensamentos são vazios de existência, se liberando da tirania que os pensamentos exercem na nossa consciência devido à nossa fixação e nossa confusão
onde damos realidade a pensamentos e passando a ter o controle da nossa mente, descansando na abertura espaçosa, no céu aberto, onde pensamentos são como nuvens, e as nuvens não bloqueiam o céu. Abertos, espaçosos, lúcidos, presentes. Deixando os pensamentos irem e virem livremente, o fluxo natural da atividade mental, mas permanecemos descansando na consciência plena aberta. Cada pensamento que surge, liberamos espaço e nos tornamos mais espaçosos. Os pensamentos não bloqueiam a nossa mente. É nossa fixação neles o bloqueio. Se deixamos de fixar-nos, se identificar com eles, eles apenas transitam. Descansando na consciência aberta, soltando todo esforço, apenas apreciando como está a nossa mente, reconhecendo esse equilíbrio, abertura, espaciosidade, lucidez, presença. A eclipse dessa noite está favorecendo esse estado de presença. Está influenciando positivamente a permanência nesse equilíbrio interno, no céu aberto da mente lúcida, o estado desperto natural, onde todo fluxo de pensamentos e eventos podem transitar sem alterar, sem que nos fixemos, sem que a mente se movimenta. Desde o não movimento, todo movimento é como um fluxo natural que não interfere no nosso equilíbrio. Explorando essa estabilidade interna, onde os pensamentos não são um problema, sem interagir, querendo controlar, evitar, encantar.
Vamos entrar numa experiência mais profunda. Vamos trazer uma experiência emocional. Uma vivência emocional é feita de várias partes. Tem uma história, uma linha do tempo. Dentro dessa história temos imagens, memórias, sentimentos e julgamentos. Então vamos trazer uma aflição na nossa mente, irritação, estresse, tristeza. E vamos ver como essa aflição, ela não existe independente, sozinha. Ela surge dessas partes que se juntam. Então existe uma história feita de imagens, memória. Existe uma tendência a estar julgando, que são nossos conceitos, nossas razões. Essas razões mentais, que são nossos julgamentos, elas criam a estrutura da nossa aflição, nossos conceitos. E vamos ver as nossas aflições dando esse passo atrás da mente que abre e contempla, sem deixar que essas imagens e memórias, que esses julgamentos e histórias nos condicionem. Vamos, ao dar um passo atrás, é como tirar nossa identificação e apenas contemplar de uma forma neutra. Vamos utilizar as nossas aflições para conectar-nos com a abertura contemplativa. Conectar-nos com a espaciosidade interna, onde nos tornamos indestrutíveis. As emoções, as aflições, perdem o poder que exercem sobre nós. Seu poder está na dependência da nossa identificação. Se apenas olhamos para todo esse cenário, histórias, imagens, memórias, todos esses conceitos que julga, determina, define e sustenta a aflição, todas essas partes juntas, se não nos identificamos, elas se desarmam, se dissolvem, não tem base para poder existir. Sua existência está na dependência da nossa identificação. Se não nos identificamos, o que fica, o que permanece, é a consciência no seu sentido mais puro, desperto, presente, lúcido, espaçoso. Utilizando qualquer aflição, focar nela. O medo, não existe o medo. A tristeza não tem existência. Se tiramos as razões, a identificação, ela deixa de existir. É um estado mental, é uma produção, não tem verdadeira existência. Soltando a identificação e descansando na consciência aberta, se a mente perde a estabilidade e se distrai, trazemos novamente a nossa aflição para que sirva de apoio para dar esse passo atrás e abrir em contemplação e se conectar com a mente expandida, aberta, plena, um estado de presença natural.
apreciando cada momento, esta qualidade de abertura. Um estado de abertura que não analisa, que simplesmente observa. Um descanso na abertura que vai acompanhado de plenitude, de bem-estar, de leveza. Se libertando do poder que as memórias e aflições exercem sobre nós e utilizando essas aflições com suas memórias para conectar-nos com a fonte sagrada da consciência desperta. Se trata de desenvolver estabilidade, essa abertura plena, contemplativa, uma inspiração mais profunda, e sempre ao concluir a dedicação, uma oferenda, uma boa causa para ser compartilhada com todos os seres, sentindo essa conectividade com todos os seres e sentindo nossa responsabilidade para com a paz no nosso mundo, oferecendo nosso equilíbrio e estabilidade interna para que todos os seres possam ter acesso à mesma experiência. Paz, alegria, abertura, sabedoria, que todos os seres tenham acesso a essas fontes sagradas, internas, incessantes, inesgotáveis, abundantes. E uma inspiração mais profunda. Vamos abrir um breve comentário da nossa experiência. Estamos concluindo esse primeiro módulo que apresentamos nesses 6 meses. Agora em dezembro é a conclusão. A conclusão é ter essa habilidade para trabalhar com vários apoios, sobretudo com os apoios mais difíceis, como as aflições, a dor, o desconforto, os pensamentos, onde devemos insistir mais para fortalecer. Também aconselho a meditação caminhando, para não esquecer, ou seja, destinar alguns momentos durante a semana para dar algum passeio, ou seja, sem propósito, tentar caminhar consciente, mesmo que tenhamos que ir ao mercado andando, que esse movimento não seja com uma mente muito reduzida, mas que seja nessa abertura contemplativa, onde podemos sentir o corpo, as paisagens, os pensamentos, então temos sensações, temos movimento que está estimulando e provocando experiências, e temos toda a nossa mente distraída e fazendo as suas relações também com aquilo que vai sendo recebido como provocação. Então é um bom exercício que não devemos nos esquecer, que nesse último mês, esse último período que agora estamos, de dezembro, que possamos aproveitar também para fortalecer a prática do caminhar.
junto com essas práticas mais difíceis, de forma que vamos realizando a estabilidade da mente. Aonde? No nosso dia a dia, na nossa vida. Ou seja, esse treino é para que quando surja a aflição, a gente sabe se libertar dela em vez de permanecer nela. Como? Pois meditando. Eu estou com raiva, pois vou meditar. É assim como eu tiro a raiva de mim, como eu transformo essa aflição da raiva numa experiência de sabedoria, de plenitude. Quem diz raiva diz agitação, mas também se está com a mente muito agitada, com muitos pensamentos, o que fazemos? Pois sentamos e meditamos. Em que meditamos? Pois nos pensamentos, para ver que eles são pensamentos e conectamos com a nossa essência luminosa. Se temos dor, uma dor física, que pode ser pontual por alguma coisa, pode ser uma dor emocional também, uma má notícia, alguma perda, o que fazemos? Pois meditamos. Ou seja, temos que entender que, frente a qualquer tipo de provocação ou desequilíbrio, o que fazer? Pois meditar, porque a meditação é a liberação. E justamente esse desconforto, essa aflição é o caminho para o descanso interno. Então não se trata de evitar, querer fugir ou destruir, não se trata de se deixar levar até se esgotar, se trata de ser consciente e liberar. Esse treino é fundamental para ser feliz. É a base da felicidade. É a base da liberação do sofrimento, é o controle da nossa mente. É utilizar a própria adversidade como caminho de felicidade, de liberação. E é muito importante, porque ao treinar assim, é como vamos destravando a nossa vida. Mas se não treinamos, não vamos esperar que vamos conseguir nos libertar do sofrimento. É impossível. É nesse treino, sobretudo com a nossa vida, que está relativamente pacificada, que temos a força para que quando venha um obstáculo forte, a primeira resposta seja a meditação. Entende? Tem um acidente, tem um caos total, a primeira resposta é equilíbrio interno. Porque senão nos identificamos com a situação e seremos arrastados por muitas aflições. Então temos a nossa vida diária, que é maravilhosa porque já temos os pequenos obstáculos que acontecem todos os dias. Então o treino é como aproveitar esses pequenos obstáculos para manter a nossa estabilidade interna, ou seja, como não nos identificamos com a estrutura que cria os conceitos, as percepções de que isso é um problema, como conseguimos, através do problema, soltar a sua própria estrutura e o próprio problema nos conecta com essa consciência aberta, mas essa consciência aberta também é a resposta e solução de todos os problemas e é a fonte que atrai todos os recursos. Então, se lembramos de nos conectar, a própria conexão é liberação. Então, temos que lembrar de quando estamos numa situação agitada ou inquietos, o que fazer? Pois meditar. É assim como nos liberamos. E treinar no dia a dia a nos liberar dos pequenos desafios, para que quando os grandes desafios cheguem, seja muito fácil, seja uma resposta espontânea à liberação. E assim nos treinamos em vida, para que quando chegue o momento da morte, seja ainda mais fácil. Porque uma vida bem treinada faz que quando chegue o momento da morte, dar as costas será muito fácil, porque é o que fizemos durante toda a nossa vida. Ou seja, no momento da morte apenas meditamos. Quando venham as imagens da nossa existência prévia reclamando nossa atenção, nós sabemos que tudo isso é projeção da mente e utilizamos as próprias tendências como causa de liberação. É assim como é fácil
a ascensão ou a transmigração. Então, no momento da morte tem muito mais sentido do que qualquer desafio durante a vida. Qualquer desafio durante a vida, por muito grande que seja, ainda é pequeno frente ao grande desafio que vamos experimentar no processo da morte e no pós-morte. Então, é viver uma vida bem preparada para construir as causas de um seguinte passo de continuidade. E, ao mesmo tempo, é viver cada dia bem resolvido, destravando a nossa vida com tudo o que vai surgindo através da meditação. Ou seja, todos os obstáculos emocionais, físicos, externos, eles vão sendo nossos mestres, são nossas provações, estão provando a nossa capacidade de sustentar o equilíbrio e a estabilidade interna, ou seja, a transcendência. Então, vivemos uma vida transcendental, uma vida equilibrada, e o que acumulamos é cada vez mais sabedoria, um entendimento cada vez mais claro, vai acompanhado dessa estabilidade interna. Então, esse é o treino, estamos terminando. Então, é claro que esses exercícios são para sempre, mas aqueles que tenham motivação, temos o próximo módulo que vem a desenvolver esse primeiro módulo, que são as qualidades, o amor e a compaixão, que são aspectos mais sutis, mas que dependem dessa experiência clara da mente estável para poder experimentar as suas qualidades inatas. Então, vamos terminar esse ano com prática aberta, que é o que propõe Mingyur Rinpoche, de forma que vamos utilizar o nosso cansaço, o nosso tédio, a nossa agitação, a nossa euforia, todos esses desequilíbrios, vamos estar utilizando esse mês como prática para conectar-nos com a nossa essência luminosa, com a nossa estabilidade interna. Alguém tem alguma dúvida a respeito do método que estamos usando? Alguma dificuldade? Acredito que aqueles que achavam difícil já começam a achar fácil. Antes falavam que não podia meditar no pensamento e nas emoções aflitas era algo impossível. Eu acredito que está sendo mais fácil para todos já, né? Depois de treinar uma e outra vez, fica mais fácil. Alguém está ainda com dificuldade para conseguir uma estabilidade frente a uma dor, a uma agitação ou a algum tipo de aflição? Estão entendendo bem o caminho? Está sendo fácil de realizá-lo? Bem, ninguém fala nada. Então vamos. A Terezinha, está sendo fácil, Terezinha? Terezinha reclamava que era difícil? Então, bem, vamos a meditar um pouquinho. Vamos a descansar na consciência aberta. E vamos escolher livremente um apoio para a nossa meditação. Vamos a fazer depois de fazer essas difíceis, vamos a fazer uma bem fácil. Vamos a meditar nos sons neutros. Aonde estamos, tem sons. Os sons naturais. Vamos colocar a nossa atenção nos sons. Lembrando que todos os campos sensoriais têm a natureza da neutralidade. Quem coloca o conceito é a mente. Se não colocamos nome ao ouvir um som, ele simplesmente é um som. Não é barulho nem agradável,
não é isto ou aquilo, não é o barulho do carro. Então vamos a não conceitualizar a experiência sonora. E vamos a perceber como nesse instante existe uma riqueza de sons. Utilizamos essa riqueza, essa sinfonia de sons de uma forma geral, sem se fixar em um som determinado, mas mantendo a mente aberta a perceber os sons e deixar fluir todos os nomes, conceitos que o mental vai projetando no som. E ao mesmo tempo, essa atenção plena para que estados mentais do passado, do futuro, do nosso dia, não nos distraia. Então, um estado de não distração, onde os sons capta a nossa atenção e é uma riqueza sonora, onde os próprios conceitos que o mental vai projetando, vamos liberando. E permanecemos nessa neutralidade, dessa riqueza, dessa sinfonia dos sons neutros, dos sons naturais desse momento. Mesmo que seja som de televisão, de carro, disso, de aquilo, tira os nomes e fica na essência do som. E tudo se torna de um mesmo sabor, apenas são sons. E relaxamos nesse apoio sonoro. Aparecem imagens, pensamentos, mas nós permanecemos, soltamos e permanecemos no som. Fazemos esse movimento interno. Quem ouve o som? Olhando para esse eu, olhando para esse que é o sujeito da experiência, e tirando também todas as etiquetas, e captar o sentido mais puro da consciência desperta. Um estado de consciência desperto que reconhece o som e libera os conceitos. E vamos migrando a mente desde esse apoio no som neutro, onde liberamos as etiquetas mentais, liberando as etiquetas mentais da identidade e captando esse sentido mais profundo que é a consciência desperta. Capaz de reconhecer o som, capaz de reconhecer o fluxo mental, e esse é o portal de saída. Esse estado desperto, ele não tem nenhuma base que possa sustentar nenhuma limitação.
O som apenas é um apoio para poder captar essa consciência que é conhecedora, um estado desperto. E descansando nessa essência pura desperta. Sem nenhum esforço. O esforço é que seguimos agarrando algo. Quando deixamos de agarrar e permanecemos na essência lúcida, consciência, consciente do som, consciente dos pensamentos, sem que tenha alguém consciente, mas a própria essência da consciência. Essa essência consciente é a qual podemos dar qualquer direção. É a fonte capaz de projetar qualquer cenário, qualquer visão. Desde essa consciência que não tem nenhum tipo de limitação. Vamos a dar uma direção e vamos a dar uma direção infinita. Vamos a expandir, imaginando o espaço infinito, imaginando a totalidade de seres, incluindo toda a humanidade. É uma consciência capaz de incluir tudo e todos. Vamos a dar essa direção, esse movimento, essa projeção. Vamos projetar essa inclusão, todos os lugares, todos os seres, todo o planeta, todo o universo, todas as dimensões, toda a humanidade. E vamos enriquecer com a luz da compaixão. A compaixão que é paz. A intenção de pacificar todas as aflições, de cessar todo o sofrimento. A intenção de trazer iluminação para a consciência coletiva. A iluminação que é o estado desperto, transcendental. Então, utilizando o poder da imaginação para dar essa direção na nossa consciência e como através dessa direção consciente movemos energia. Em vez de estar com pensamentos aleatórios, escurecidos, confusos e cheios de dúvida, numa limitação de uma vida, de uma linha de tempo, cheia de memórias incompletas e mal resolvidas, pois damos uma direção verdadeira. Somos um centro infinito, um centro sem periferia, um centro de totalidade, nutrindo de consciência a tudo e a todos. Descansando na consciência aberta, na consciência infinita, um natural estado de plenitude e completude, sendo causa de felicidade e bem-estar para todos os seres.
desenvolvendo a estabilidade interna de permanência. Tirando todos os conceitos o máximo possível e tentando saborear esse estado puro de presença, onde é instantaneamente, simultaneamente conectividade. É o infinito conectado com o infinito, onde todos os seres, lugares, descansam na mesma luz infinita da consciência desperta, o estado mais puro de consciência desperta. Esse descanso, essa permanência no mais puro, onde todas as aparências, eu, outros, lugares, seres, humanos, tudo isso perde a consistência, onde tudo se absorve numa mesma essência luminosa. Essa experiência é que nos dá a abertura para ser transferidos a uma nova dimensão de consciência. E nos libera da reencarnação e entramos numa terra pura, de consciência desperta em vida. Saímos do karma e somos a luz do Dharma. Somos o caminho da liberação para todos os seres. Somos a expressão da consciência infinita, irradiando suas qualidades e virtudes. Esse é o sentido da nossa existência, a autorrealização. Uma inspiração mais profunda e bem dedicado aos nossos méritos, nossa sabedoria, para que todos os seres se libertem definitivamente da ilusão do sofrimento e realizem o potencial infinito da consciência desperta. E que essa permanência nessa dimensão se transforme numa terra pura, bem-aventurada, onde os seres são solidários, altruístas e virtuosos. E a sabedoria é o sentido que guia a existência de todos. Então, muita gratidão por compartilhar o sagrado Dharma, ensinamentos, caminhos daqueles que já se liberaram do sofrimento, e podemos nós também nos liberar dos nossos sofrimentos e atingir esse estado de estabilidade nessa mesma vida. Então, muita gratidão a todos. Alguma pergunta, alguma dúvida do caminho que vamos desenvolvendo, que já está bem conhecido? Então, perfeito. Então, gratidão, boa noite a todos. E dentro de pouco estudamos um pouquinho de budismo. Mais amor e compaixão no coração. Tashi Delek. Tashi Delek. Tashi Delek.